Fascismo. Você sabe o que é o nazismo? Porque se fala tanto sobre esse assunto hoje em dia no Brasil, Bolsonaro é fascista? Bom, se você quer saber isso tudo, continua assistindo o vídeo. Se nós estivéssemos numa ditadura fascista agora no Brasil, eu jamais poderia estar aqui gravando um vídeo pra vocês, porque eu seria censurado. Bom, eu vou começar explicando pra vocês o contexto histórico que surgiu o fascismo e o nazismo para eu poder fazer uma comparação com a situação atual do Brasil. A ascensão do fascismo e do nazismo aconteceu num período chamado Entre Guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre 1919 a 1939. Ou seja, um período de crise e descrédito na Europa toda. A Primeira Guerra Mundial acabou com a crença de prosperidade na Europa. Antes da guerra, a Europa estava em progresso com a Revolução Industrial e com as novas terras no continente africano repartidas na Conferência de Berlim, que possibilitava que a Europa tivesse novas terras cheias de recursos para países europeus poderem explorar. Porém, esse sentimento de melhora foi acabando logo após a Primeira Guerra Mundial, onde a Europa começou a entrar em decadência e países fora da Europa, como o Japão e os Estados Unidos, começaram a se consolidar e se fortalecerem. A Europa estava se afundando em crises sociais, políticas e econômicas, e todo aquele otimismo presente no século XIX foi dando espaço para o pessimismo do século XX. E isso começou a fazer os europeus a pensarem, poxa vida, o que eu devo fazer para solucionar esse problema? E foi aí que começou a surgir as ideias do socialismo, do comunismo e do anarquismo. E também o nacionalismo agressivo surgindo como solução. E foi uma dessas propostas que acabou ganhando força, especialmente na Itália e na Alemanha. Mesmo a Itália sendo um dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, ela não conseguiu anexar a região da Dalmácia e a cidade de Fiume, que continuaram sob o domínio da Iugoslávia. Ou seja, ela não conseguiu expandir seu território, deixando os italianos com um sentimento de frustração e revolta, potencializando o nacionalismo. A economia não ia nada bem. O Estado estava um caos. Então, os italianos viram no partido fascista de Mussolini uma esperança de melhora. Mesmo aconteceu na Alemanha, que além de ter perdido a Primeira Guerra Mundial, ela teve que assinar o Tratado de Versalhes, onde ela perdeu parte do seu território e ainda teve que pagar uma indenização pelos prejuízos causados pela Primeira Guerra Mundial. Então, assim, gente, a Alemanha estava pior que a Itália. Os alemães estavam com sentimento de frustração, de humilhação. Então, eles viram no Hitler uma ideia de solução e de recuperação. O mesmo sentimento de frustração se encontra no Brasil. Claro que nós estamos passando por momentos históricos diferentes. Nós não saímos de uma Primeira Guerra Mundial. Mas o Brasil está um caos como a Itália e a Alemanha estavam naquela época. O desemprego e a violência no Brasil só aumentam. A educação e a saúde estão estagnadas, ou seja, nada melhora, nada muda. Os brasileiros estão cansados do descaso dos políticos, que não ligam para a população e só roubam o dinheiro público. Então, as pessoas estão vulneráveis à procura de alguém para mudar essa situação. E o Bolsonaro, com esse radicalismo e vendendo uma imagem de honestidade que vai acabar com o crime no Brasil, acabou ganhando muita força e começou a se tornar um mito para uma parcela da população. Mas, quem conhece a história sabe que o fascismo não é algo bom e que essa radicalização pode dar muito problema. A radicalização que os alemães queriam na Alemanha acabou causando a Segunda Guerra Mundial, que resultou em 47 milhões de mortes ou mais. E no Holocausto, onde 6 milhões de judeus morreram, a maioria nos campos de concentração. E também 5 milhões de minorias, entre homossexuais, ciganos e deficientes. Então, pense bem antes de querer uma ditadura fascista, que pode tirar sua vida e acabar com a sua liberdade. Depois de mostrar para vocês em que contexto histórico o fascismo e o nazismo surgiu, eu vou começar agora realmente a explicar o que é o fascismo. Diferente de outras correntes ideológicas, o fascismo é um termo de difícil definição, que pode apresentar diversos significados dependendo do enfoque escolhido e das características acentuadas. Assim, ainda não existe um conceito de fascismo universalmente aceito. Mas, analisando as características dos diversos regimes fascistas, podemos elaborar uma definição geral, que destaca os aspectos mais comuns desse regime. As características gerais do fascismo são regime autoritário e centralização do poder, o poder na mão só de uma pessoa, nacionalismo, censura, controle da mídia e uso da violência. Todas as características estavam presentes no fascismo de Mussolini, no nazismo de Hitler e hoje em dia se manifestam no Brasil com o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Vale lembrar que o fascismo aconteceu em Portugal e na Espanha também,
Essa obra de arte do Pablo Picasso, a Guernica, é super famosa e ela representa todo o sofrimento que é o regime fascista, né? Vou explicar pra vocês como aconteceu brevemente. O Francisco Franco, ele tentou dar um golpe e tomar Madrid, só que ele não conseguiu. Então, ele decidiu atacar as cidades mais vulneráveis. Então, ele decidiu atacar uma cidade no norte da Espanha chamada Guernica. Ele era parceiro de Hitler, né? E ele deixou o Hitler testar os aviões bomba lá. E daí milhares de civis morreram, uma coisa horrível. E essa obra do Pablo Picasso retrata isso. Então, gente, vocês podem ver que todos os ditadores usam a violência, né? Todos os ditadores fascistas usam a violência. E o nosso candidato à presidência, né, o Bolsonaro, ele acha que é justificável civis morrerem. E nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tanto Mussolini e Hitler assumiram o poder através de um golpe. E o Bolsonaro afirma em um vídeo que ele fecharia o Congresso e daria um golpe. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem. Se hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Isso tudo já se encaixa na centralização do poder e no regime autoritário. Tanto Hitler como Mussolini usavam da violência para conter os opositores. E tá mais do que na cara, né, gente, que o Bolsonaro também quer usar a violência e já faz um discurso usando a violência para silenciar os opositores. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vamos botar esses picareta pra correr do Acre. E também, através da violência, eles começaram a censurar tudo. Eles matavam, torturavam e prendiam os opositores. E o Bolsonaro já disse também, né, que ele é a favor da tortura. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. O nacionalismo foi uma das características mais marcantes do nazismo. Tanto que o hino do nazismo era Deutschland, Deutschland, era Alemanha, Alemanha acima de tudo. Tanto que é proibido cantar essa parte do hino na Alemanha hoje em dia. E por incrível que pareça, sendo coincidência ou não, o slogan da campanha do Bolsonaro é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então assim, gente, mesmo que ele não tenha copiado, isso só mostra como a campanha do Bolsonaro é parecida com a de Hitler. Podemos ver que o Bolsonaro se encaixa em todas as características, tanto que grupos neonazistas e neofascistas apoiam ele. O Ministério Público Federal de Minas Gerais recebeu no fim de julho do ano passado um material apreendido junto aos homens que foram condenados pelo tribunal por crimes de apologia ao nazismo e corrupção de menor, e dentro desse material está uma carta do Jair Bolsonaro enviada para o condenado. Então, gente, o Bolsonaro tem contatos com pessoas neonazistas. Então, gente, ele corresponde diretamente e indiretamente pelo crescimento desses grupos. E isso é super perigoso. Em 2005, um grupo de neonazistas tentaram matar 3 judeus. O crime aconteceu nessa calçada, em frente a uma lanchonete num bairro movimentado de classe média em Porto Alegre. Num dia simbólico, 8 de maio, que marca o fim da Segunda Guerra e a derrota dos nazistas. Um grupo de neonazistas cercou e agrediu 3 jovens judeus identificados pelo kippá, o chapéu judaico. As vítimas foram esfaqueadas. Um dos rapazes ficou internado por semanas no hospital e escapou por pouco da morte. Bolsonaro diz que não sabe o porquê dos grupos neonazistas e neofascistas apoiarem ele. Você é nazista? Olha, me acusam de tudo. Fascista, xenófobo, misógino, racista, e torturador. Uma das últimas agora é nazista. E quem me acusa é exatamente o pessoal de esquerda. Você pode ver, qual o partido do Hitler? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Agora, o que se tem contra mim para me acusar de nazista? Uma declaração minha contra Israel, uma posição, um gesto, não tem nada. Eles saem, essas acusações, do nada e querem, logicamente, me fazer aqui antipático a setores da sociedade. Dizem que você recebe o apoio de neonazistas brasileiros. Como é que você explica esse tipo de acusação?
tenho que explicar, porque como estão me acusando agora de ter participado ativamente do movimento grevista no Espírito Santo. A gente não tem que explicar. Eles é que tem que dizer da onde é que vem isso daí. E não eu começar a explicar o que eu não fiz. Mas agora, creio eu que está mais do que óbvio o motivo pelo qual esses grupos apoiam Bolsonaro. E é porque ele é realmente fascista e porque ele tem muito em comum com Hitler, através do discurso de ódio, do uso da violência e do repúdio às minorias. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem! Bom, eu espero que vocês tenham entendido o que é o fascismo e o que é o nazismo. Desculpa qualquer coisa, é que é a minha primeira vez gravando, então eu não sei como que usa os ângulos, a luz, o celular, e eu não sei como falar muito bem com a câmera. Mas tomem cuidado com o voto de vocês, porque pode ser o último voto. É muito importante que vocês entendam o que é o fascismo para vocês poderem lutar contra isso, gente. Porque o fascismo não é uma coisa boa. Então, assim, espero que todo mundo tenha entendido. Fico feliz por compartilhar essas informações com vocês e por ter comparado com o Brasil de agora, para vocês entenderem em que situação a gente está e por que se fala tanto sobre o fascismo no Brasil. Então é isso, um beijo, tomem cuidado com o voto de vocês, porque pode ser o último.